Olá pessoal, olha eu aqui de novo, que coisa boa. Sempre eu digo para o meu irmão, pastor Lucas, né? Vocês sabem que sempre que precisar, conte comigo, eu falo para ele. Eu adoro, eu amo fazer isso, que é um momento assim que eu interajo, né? Eu consigo conversar com a igreja, coisa que a gente sempre fez, né? Cantando lá na frente. Então é um momento gostoso, eu gosto, né? Então eu tô aqui mais uma vez para dizer olá meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, minha família, né? É com muita gratidão no meu coração, com alegria que nós começamos mais um culto ao nosso Deus. Glória a Deus. Gui, chega aí. Oi, Fala um pouquinho com o pessoal. tudo bem? Esperamos que vocês assistam o culto. Isso aí, muito bom. E nós queremos lembrar, né, Gui, nesse momento, vocês assistiram semana passada a tia Gíulia, nossa amiga Gíulia, falando um pouquinho para nós durante o culto? Eu assisti. Você assistiu, Gui? Aham. Foi muito legal. E a Gíulia falou sobre gratidão. Olha que coisa boa. Nós fizemos isso essa semana, né, Gui? Sim. Nós agradecemos todos os dias ao Senhor, colocamos ali é um potinho, né, Gui, que nós colocamos, né? Cada um falou o que é grato ao Senhor. Então foi muito legal, viu, Gíulia? Foi muito bacana. Então nós agradecemos ao Senhor por tudo. Amém, Gui? Amém. Então tá bom, eu vou continuar aqui. Você quer sair? Ah, pode ser. Então tá bom, dá um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até Então a vamos próxima. continuar. Valeu, Gui! E nós vamos continuar aqui então, meu irmão. Olha só, né? Nós fizemos a caixa de gratidão, eu tava falando para vocês, né? A caixa de gratidão que a Gíulia falou foi muito bacana, viu, Gíulia? Ministério Infantil, né, criando isso, foi muito bacana. O link que foi colocado lá para nós assistirmos depois do culto. Então, ó, foi muito show. Então, pessoal, eu queria falar com vocês. Estou aqui com algumas anotações, né? Nós tivemos mais um vídeo, né? Mais um momento com Deus, né? Que falava sobre liderar pelo exemplo. Nós estamos nessa semana, que é a Semana dos Pais, né? Então, eu acho que vem assim de uma forma bem legal, né? Falar sobre o momento com Deus, liderar pelo exemplo. Nós pais temos que tomar cuidado com isso, né? Temos também mais um vídeo sobre discipulado e renúncia, terceiro episódio, olha só, né? Eu até perguntei para o meu irmão, né? Falei, nós estamos no terceiro, né? Estamos no terceiro episódio. Então assista, eu vou assistir também, eu não assisti ainda, né? Assista que é legal, acompanhe conosco todo esse conteúdo que tem sido colocado lá, bem bacana. Tivemos também na sexta-feira a live com os pais, tá? Às 19h30. Então, foi a primeira live, né? Espero que tenham mais. O pastor Marcelo fez uma chamada essa semana, né? Então, assim, está sendo muito legal, né? O conteúdo que está sendo preparado, né, pessoal, está sendo de grande importância para a minha vida, tenho certeza que para a sua também. O pessoal tem se dedicado muito. Isso, ó, está sendo muito legal, viu, igreja? Muito legal a todos que têm participado, se dedicado aí. Valeu mesmo, viu, de coração. Queria ler uma passagem para vocês agora. E eu lembrei de uma Bíblia, eu não estou usando ela, tá? Mas essa Bíblia, olha só, né? Você pode olhar aqui o estado dela, mas o conteúdo dela, ele não fica velho, né? Ele é eterno. E essa Bíblia foi minha mãe que deu. E ela disse assim, ó, ela escreveu para mim nessa Bíblia, foi lá em 23/1/2001. Querido filho Mateus, estou plenamente certa de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 1:6. Agradeço, mãe. Valeu, a Bíblia está aqui ainda. E quero ler com vocês, então, agora uma passagem. Só citei a Bíblia para vocês verem que assim, a gente tem algumas coisas que marcam na nossa vida, né? Então, essa foi uma Bíblia que, lá em 2001, tem várias coisas escritas aqui. Tem da minha amada esposa, né? Lá era namorada, escreveu aqui também. Tem algumas mensagens, então eu fico feliz de poder agora abrir e compartilhar com vocês. Então vai lá, ó, João 3, nós vamos ler do 31 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido,
Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Palavra do Senhor. Amém? Amém, meu irmão. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que tome conta deste culto, de todo falar, de todo agir, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em mais uma noite aqui, a tua igreja é reunida, ó Pai, espalhada por toda a terra. Vem aqui louvar o teu nome, vem aqui engrandecer o teu nome de todo o coração. Ó Pai, fale conosco de uma forma que só o Senhor consegue, que é aquela especial, que toca no coração, que sonda o coração. Toma conta deste culto. Dirige, ó Pai, as nossas vidas. Que seja marcante o dia de hoje. Que nós possamos louvar, escutar a Tua palavra, aprender, ó Pai, e praticá-la. Tome conta e obrigado em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, teremos agora, logo na sequência, uma lembrança de 5 meses atrás. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né, cultos que nós tivemos dessa forma, online. Então nós vamos lembrar de um cântico. Vai ser bem legal. Acho que vai ser legal nós revermos, trazermos a memória de as coisas que nos trouxeram até aqui, né? E esse foi um deles, né? Foi o início de tudo, né? Que conseguimos, né, nos alimentar com essas transmissões, com o conteúdo. Então, participe conosco. Teremos o louvor, teremos a palavra do Senhor, que vem de uma forma a nos edificar, a nos ensinar, e também teremos a homenagem aos pais. Estamos na semana, hoje é o Dia dos Pais, né, domingo, né, então nós queremos agradecer ao Senhor por todos os pais, tá bom? Fique conosco, meu irmão, fique até o final, né, participe, né, não deixe, não saia, não perca um minuto, tá bom? Vamos lá então, logo logo a gente se vê. Deus abençoe. Novo tipo de coronavírus. São pessoas que morreram numa pandemia. E a pandemia? A Organização Mundial da Saúde lançou o alerta. De quarentena. Coronavírus. Da Covid-19.
noite, irmãos. Vou cantar um pouco, aquecer a alma. Cantar Sou Grato. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria e que privilégio, né, estar aqui para a gente poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, né, reservar esse momento para ouvir um pouco, né. E o nosso tema de mensagem hoje é Livres em Cristo. Você já parou para pensar o que de fato significa liberdade em Cristo? Nós vivemos numa sociedade onde o apelo à liberdade é muito forte e os conceitos que também são ensinados pela mídia são mais fortes ainda, mas muitas vezes eles são totalmente equivocados. O nosso objetivo é refletir o que é de fato uma liberdade em Cristo e viver essa liberdade com alegria, né, no dia a dia, dentro de uma ótica cristã, dentro de uma ótica bíblica, porque muitas vezes o que tem sido dito em nome até mesmo de liberdades religiosas tem sido equivocado. Então o nosso texto, a nossa meditação hoje está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, lá dos versículos 1 ao 26. Antes da gente ler o texto de Gálatas, eu queria explicar um pouquinho o que acontece dentro do contexto deste livro. O apóstolo Paulo está escrevendo
uma região, né, uma região bem grande, região da Galácia, né, e tinha um problema nessa região, dentro do contexto histórico, que era o quê? Nós tínhamos pessoas que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas no decorrer da vida cristã eles queriam retornar ao cumprimento da lei, aos rituais judaicos, ou até mesmo acreditando que eles deveriam, além de crer em Cristo como Salvador, eles deveriam cumprir os mandamentos, né, como um requisito de salvação. Ou seja, isso anula totalmente a eficácia daquilo que Cristo fez na cruz. Então, se vocês pegarem o livro de Gálatas, principalmente ali Gálatas, capítulo 3, dos versículos 15 ao 22, você vai perceber de fato que Paulo está fazendo um confronto da suficiência da obra de Cristo. Então, esse é o contexto. E quando a gente chega no capítulo 5, a gente tem um texto bem primoroso aí do apóstolo Paulo, em que ele vai falar sobre a questão da servidão. Então, a gente vai ler aí os primeiros versículos, né? Nós vamos ler dos versículos 1 ao 15, e aí depois a gente continua o texto. Diz assim a palavra de Deus: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não tornei colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada os aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é a fé que opera pelo amor. Vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando, quem dera se mutilassem. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis ou devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Vamos pegar esses primeiros 15 versículos e a gente vai chamar esse primeiro tópico de escravos da religiosidade. Por quê? Esses 15 versículos, Paulo está trabalhando alguns problemas interessantes. Mas quando ele fala que para nós não nos tornarmos de novo debaixo do jugo da escravidão, a gente tem que ter noção, a ideia de liberdade dentro desse contexto. Então vamos imaginar, o senso comum vai nos dizer que liberdade é você fazer o que você quiser, tá? Tem uma música do Bob Marley, ou uma frase do Bob Marley, eu não me recordo agora, mas ele dizia o seguinte: faça o que te faz feliz. Bom, essa frase ela tem várias implicações morais que a gente pode analisar. Imagina se o que me deixa feliz é machucar o outro, é fazer o mal ao outro. Então é meio perigoso você falar faça o que você quiser, faça o que te faz feliz, porque pode ter consequências. Então, o senso comum de liberdade, de você ser livre e fazer o que você bem entende, ela é meramente uma ilusão que a mídia sempre acaba apregoando aí fora. Só que daí você tem a filosofia, que faz uma oposição a isso. Você tem filósofos como Aristóteles, que trabalham o conceito de liberdade, que é você é livre para fazer escolhas, mas você também é moralmente responsável pelas consequências dessas escolhas. Então, a filosofia ela vai colocar que a moral ela é um freio dessa liberdade desenfreada, porque nem tudo nós vamos poder, tá? O apóstolo Paulo ele vai usar uma frase bem semelhante, mas isso dentro de um contexto cristão é que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Então, esses dois conceitos eles são interessantes, só que quando, quando nós trazemos isso ao cristianismo, o conceito de liberdade está intimamente ligado à noção de pecado, e eu vou explicar. No cristianismo existe, assim como a história é dividida entre antes e depois de Cristo, o conceito de ser livre mesmo, ele também está diretamente relacionado ao antes e depois de Cristo. Por quê? Pode ser o antes e depois de Cristo na sua vida, ou antes e depois de Cristo na história. Porque antes de Cristo, a igreja cristã ela formulou uma doutrina chamada de pecado original. Então, na verdade, o homem ele nunca foi livre, né? Na verdade, o homem ele se torna escravo dos seus próprios desejos e inclinações. Então, o homem ele tem uma propensão ao mal, tá? Então, não significa que o homem ele age 100% para o mal, mas o homem ele tem uma inclinação para o mal, tá? A gente chama isso como uma consequência lá do pecado de Adão. A liberdade, de fato, ela ocorre naquele momento em que nós nos convertemos a Cristo, mediante a pregação da palavra. Então, no momento em que nós cremos, nós somos regenerados pelo Espírito Santo e feitos novas criaturas. Então, a partir do momento em que eu sou uma nova criatura, eu tenho, aí os teólogos vão falar, né? Aí de fato você tem um livre-arbítrio, né? Você vai saber discernir melhor o bem e o mal e escolher, tá? Então, essa noção que o cristianismo traz. Então, a liberdade em Cristo ela é muito mais profunda, porque a liberdade em Cristo está na nossa essência, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir para com as pessoas, né? Sem mais viver sob o jugo da escravidão do pecado, mas também da falsa religiosidade, que é a essência do texto, né? Que o apóstolo Paulo ele está falando da questão ele fala de estar debaixo da servidão, mas qual é esse tipo de servidão? E ele vai falar no texto, ele vai falar, por exemplo, da circuncisão. O que adianta você se deixar ou não circuncidar? Vamos lembrar que a circuncisão era uma aliança que era feita lá no Antigo Testamento, né? Entre o homem e Deus, que ao 8º dia era retirado o prepúcio do menino, né? Então, Jesus ele participou desse tipo de ritual. Só que a partir do momento que nós somos cristãos, a circuncisão que Paulo está falando aqui não é o ritual apenas o ritual de levar os meninos e cortar o prepúcio. É a circuncisão da lei, da obra da lei, de cumprir todos os rituais que eram previstas pela lei. Porque a lei ela era dividida em leis civis, leis cerimoniais e leis espirituais. Só que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais ligado ao jugo da lei. Porque a lei ela é boa, ela é perfeita, conforme diz lá Romanos capítulo 7, mas ela aponta ao pecado. Mas a partir do momento que eu creio em Cristo, eu estou justificado do meu pecado. Porque a ideia de justificação é uma linguagem jurídica, né? Eu era considerado culpado, mas a partir do momento em que eu creio em Cristo, aquela culpa já não está mais sobre mim. Então, essa ideia da liberdade. Só que o pessoal aqui de Gálatas, eles queriam resgatar coisas da lei para trazer para a igreja, como eu falei na introdução, né? Não, eu acho que realmente eu tenho que crer em Cristo, mas eu tenho que cumprir com as 613 leis. Isso praticamente anula, né, como a gente estava falando, a obra de Cristo. Então, é exatamente essa religiosidade que ela é legalista, né? Do isso pode, isso não pode, sem reflexão, sem consciência na fé. E a gente acaba sendo contaminado por esse tipo de posicionamento. Vou dar um exemplo, tá? Aqui no contexto a gente tem um problema do pessoal que queria trazer o judaísmo antigo. Às vezes as pessoas elas santificam um excesso de tradicionalismo que não é bíblico, é uma tradição humana, mas se a igreja não tiver isso, ela deixou de ser igreja. Peraí, quem disse? Quem disse, por exemplo, que na igreja eu tenho que pegar e glorificar o cantor cristão? E eu sei que agora eu estou pegando uma coisa que é polêmica. Irmãos, cantor cristão, ele não é inspirado, ele não é canônico, né? Ele não é inerrante. Isso é a palavra de Deus. O cantor cristão, ele erra. Nós podemos ter um olhar crítico, mas uma igreja não cantar o cantor cristão, ela não é menos cristã por isso. A mesma coisa serve aos cânticos de hoje, né? Tem muito cântico que tá na moda, né? Que são totalmente fora
da linha bíblica, né, são heterodoxos, ou a gente pode até ampliar, né, a gente fala, pô, só é cristão quem quando está louvando levanta a mão. Então uma igreja ela é cristã se ela faz isso, né? Então a pessoa é incentivada a viver uma religiosidade. Então não, quando eu estou na igreja eu tenho que falar o crentez, eu tenho que fechar o olho quando eu estou louvando, eu tenho que levantar a mão, sendo que isso é uma questão individual. Você pode louvar, às vezes você está lá numa igreja mais fria, usando o popular da palavra, mas ter pessoas com um coração vibrante em Cristo do que uma igreja que grita e vice-versa. Então essas religiosidades, essas imposições, esses costumes, né? Não, a igreja que tem a escola bíblica dominical é a mais certa. Quem disse? A Bíblia fala que a gente tem que ensinar. A palavra didaquê, ela aparece 274 vezes na Bíblia, né? E a escola bíblica dominical é uma coisa recente. Às vezes a gente tem que entender o contexto que a gente vive, que não é a nossa realidade, e buscar um meio de ensino para que as pessoas tenham acesso e conhecimento da palavra. Isso que é incentivado. Então, gente, eu não estou fazendo uma crítica às pessoas mais antigas, ou estou fazendo uma crítica ao pessoal pentecostal. Estou fazendo uma crítica quando a gente começa a colocar que alguém é mais cristão por uma religiosidade que muitas vezes é vazia, né? É igual aquela foto que viralizou no Facebook, né? A pessoa ela se filma louvando e ela está de olho fechado, mas aquilo ali é puro marketing, né? E a gente não precisa disso, porque a fé ela é algo que deve estar na nossa essência. Então, se eu acho que para ser mais cristão eu tenho que fazer isso, a gente está se assemelhando ao pessoal aqui do contexto de Gálatas, porque o apóstolo Paulo fala aqui, vocês estão tentando se justificar pela lei, então olha, vocês estão caindo da graça. Presta bem atenção, é muito forte isso que o apóstolo Paulo fala, vocês estão caindo da graça. E cair da graça realmente é você tornar nulo tudo aquilo que Cristo fez. E nós não fomos chamados para resgatar o judaísmo. Nós não fomos chamados para santificar rituais e tradicionalismos humanos, que não tem nada a ver com a igreja, tá? Quer dizer, tem a ver com a história da igreja, mas não tem nada a ver necessariamente com a Bíblia, tá? Então, essas questões elas são para a gente fazer uma reflexão, mas a gente tem que entender que a liberdade em Cristo realmente ela vai nos trazer uma nova forma de viver, tá? E tem um outro ponto que eu queria colocar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Você deve conhecer agora que, como a gente está falando de escravos de uma religiosidade, e a religião ela pode ser muito problemática, a gente pode trabalhar muitos problemas que a religiosidade trouxe na história, e isso nós temos diversos livros que vão trabalhar, mas agora a gente tem uma galera agora que não é mais da igreja, é desigrejado, tá? Eles falam, não, eu sou a igreja. É mesmo. Deixa eu dizer para você, se você está me ouvindo e está nessa vibe, né? Não, eu sou desigrejado, eu sou a igreja onde eu estou. Existe um equívoco sobre esse pensamento. Você pode ser um representante do corpo de Cristo, certo? Mas se você não está em comunhão com seus irmãos na fé, se você não está debaixo de autoridade, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem pessoas que estão sob que são autoridades na nossa vida. Não estou falando de cobertura espiritual, não estou falando nada disso, tá, gente? Se você não está participando das ordenanças, da ceia, do batismo, é muito provável que você não seja a igreja. Desculpa falar isso, mas a igreja é um corpo participativo, né? Um auxiliando o outro, um sustentando o outro, não tem como você ser igreja sozinho. Então, e daí o pessoal usa o pretexto, às vezes esses versículos, não, eu sou contra essa religiosidade, porque eu sou livre. Você é livre, mas você está sobre a igreja. Nós devemos nos submeter uns aos outros. Então toma cuidado, tá? Porque isso é uma tentação, né? Principalmente aquelas pessoas que estão mais desanimadas ou sofreu por alguma coisa dentro da igreja e falam, não, agora eu sou a igreja sozinho. Não existe isso, tá, irmãos? Nós somos igreja no sentido coletivo, tá? Você só pode ser um representante da igreja. E você percebe nesses 15 primeiros versículos que alguém ficava instigando. E Paulo fala da consequência. Então a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, que tem pessoas que querem nos colocar debaixo da escravidão da religiosidade, né? Como eu falo, o pastor Lucas ele usa muito essa expressão, né? Pessoas que colocam pastores num pedestal. Aí não pode questionar, eles são inquestionáveis. Não, nós somos questionáveis. Então, se de repente alguém quiser trazer a gente de volta para o judaísmo, colocar rituais dentro da igreja como se fosse necessário, achar que ali no púlpito é o altar, ou falar que
vamos colocar uma cortina na igreja para separar o santo do santo do santo, gente. Isso aí é bobagem, tá? Porque um verdadeiro líder cristão, verdadeiros cristãos, eles estão realmente preocupados com a glória de Cristo, tá? E jamais nós vamos nos submeter novamente a este jugo, né? A achar que pelas nossas próprias obras nós podemos ser salvos, porque era isso que os judeus faziam. É isso que algumas religiões fazem, né? Não, como eu vou chegar ao céu? Eu vou fazer alguma coisa para agradar a Deus. Gente, Cristo já fez tudo isso. Né? A salvação vem pela fé e não por obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, né? Então a salvação ela vem pela fé. Então nós temos que pegar essa preciosidade e viver de fato como pessoas livres, amando, porque Paulo vai falar lá no finalzinho, né, que toda a lei, né, a lei mosaica, ela se cumpre no amor, né? E o amor nesse caso é o que nos impulsiona a viver em comunidade. Primeiro é o amor a Deus, amor ao próximo, amor às coisas relacionadas ao Senhor, né? E servir as pessoas com alegria. Então a Bíblia ela mostra e aponta que toda a lei ela vai se cumprir em Cristo, né? E no desafio que é amar as pessoas. A religiosidade a gente vai fazer como se a gente estivesse construindo alguma coisa lá para o futuro, né? Uma obra. Fujam disso. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Isso é estar debaixo de uma escravidão. Cristo nos libertou disso. Mas ele nos deu uma nova família que é a igreja, tá bom? A segunda parte que a gente tem aqui, que a gente envolve a questão da liberdade, da escravidão, desculpa, que se a gente às vezes é escravo da religiosidade, do legalismo, a gente tem que tomar cuidado para não ser escravo da carne. Então vamos continuar o texto, né? A gente está agora em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 até o 21. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que querem. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas e conhecidas como prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, iniquidades, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar aqui uma coisa que é profunda e ela é uma realidade. Nós vivemos um conflito. Aliás, gente, a sociedade por si só ela está sempre em conflito. Conflito de ideias, conflitos de religiões, conflitos de posicionamentos políticos ou que enquadra-se, né, de ideias. Mas o que Paulo vai trabalhar aqui é que a carne e o espírito eles são realmente totalmente opostos. E nós cristãos devemos aprender a distinguir através do Espírito Santo o que é do espírito e o que é da carne. E aprender a rejeitar aquilo que é da carne, tá? Então, essa questão da rejeição é a luta que nós temos diária com os nossos pecados. O fato de nós sermos livres em Cristo não significa que nós estamos livres de pecar, tá? O apóstolo João vai falar lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, tá? Então as pessoas elas pecam e nós precisamos aprender a rejeitar. E quando ele coloca essa questão dos frutos da carne, né, as obras da carne são manifestas, eu não vou aqui trabalhar o que é cada um, tá? Mas eu vou fazer uma reflexão de que a gente precisa realmente ver o que pega para nós. Qual é o ponto que pode ser problemático para a gente? Porque as obras da carne, para mim, pode ser uma. Né? As minhas lutas diárias, as minhas dificuldades, as minhas limitações na minha fé, eu sei onde está. Né? A questão é, eu estou confortável com o meu pecado, né? Ou eu estou com aquela ideia de que ninguém está vendo, está tudo bem, né? Ou realmente isso me incomoda, eu preciso lutar contra. Então, quando Paulo ele coloca esses 21
essa problematização, né, de 21 obras pecaminosas, né, obras da carne, e a ideia que vem aqui é do grego, né, do sarx, aquela inclinação que nos leva, é realmente a oposição daquilo que o Espírito Santo deseja que andemos. Então, essa coisa de divisões dentro da igreja, né? Isso, por exemplo, quando as obras da carne são manifestas aqui, né? Brigas, discussões, viver a minha sexualidade plena como se não tivesse regra, porque essa é a ideia do mundo mesmo, e o Espírito Santo vai mostrar que não é assim, né? Deus ele criou limites para todas as coisas. Por isso que eu citei lá o apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu sei se eu sou cristão, e aliás, essa é uma das provocações que eu acho legal, quando a gente olha o Novo Testamento, porque tem como você saber se você é ou não cristão, e tem como a gente fazer essa reflexão agora. Sabe como você sabe se você é cristão? O fruto que você tem dado em Cristo. Eu sei que é duro isso, mas você pode falar, pô Marcelo, mas eu estou cheio de pecado. Uma coisa é estar cheio de pecado, mas buscar o arrependimento e viver uma novidade de vida. Outra coisa é você viver cheio de pecado e viver, tá tudo certo, com uma falsa religiosidade. Julga todo mundo, né? Porque uma das questões da obra da carne, e é interessante, que está ligada à escravidão da religiosidade, é você colocar numa superioridade moral, né? É melhor você diminuir o outro para que ninguém veja o seu pecado. Então eu vou falar do pecado do irmão X, do irmão Y, né? Vou apontar o dedo mesmo, para uma forma de você aliviar a sua própria consciência dos seus próprios erros. Talvez aí os psicanalistas e psicólogos de plantão podem explicar essa questão da conduta, mas a Bíblia deixa bem claro que isso é uma obra da carne, né? Quando eu começo a olhar para os outros e achar que eles são piores do que eu, porque na verdade a Bíblia mostra que sem Cristo estamos todos no mesmo nível. Então a gente tem que lutar realmente esse conflito que Paulo está falando, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, é no sentido mesmo militar, de oposição. Então o Espírito Santo, nós devemos pedir para que ele nos oriente e nos dê discernimento para aprender a dizer não, né? Principalmente para coisas que nos levam a um mal total. Para quem conhece, já teve contato com o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, você tem aquela frase, né? Só por hoje. Muitos de nós cristãos, para muitos pecados que nós vivemos, a nossa luta é diária mesmo, é só por hoje. Hoje eu vou pedir, eu vou orar a Deus para que me dê forças, porque eu sozinho não consigo, para me livrar do pecado. E se você não faz isso e só vive um cristianismo de religiosidade, é bem provável que nem cristão você seja, tá? E aí vem o terceiro ponto, que é o mais interessante e é o que nos dá esperança, né? É o que vem mostrar de fato que é realmente uma liberdade, tá? Que é a sequência aí do versículo 22 em diante. Diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gente, isso é de uma profundidade incrível. Porque aqui a gente tem um contraste entre o fruto no lugar das obras, o Espírito no lugar da carne, né? Numa lista de virtudes que deve ser desejado por todos nós, porque são essas virtudes que apontam aquilo que Cristo era. Todas essas virtudes. Então, não tem como nós ficarmos estagnados, porque a nossa liberdade em Cristo é tão grande que eu vou aprender a dizer não ao meu pecado, eu vou aprender a vencer as minhas limitações, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, né? A gente tem algumas limitações de fé, a gente tem problemas com pessoas e nós vamos aprender a viver como cristãos. E isso é o fruto no Espírito, porque esse fruto está ligado àquilo que Cristo fez. O fruto é o próprio Cristo, né? Então, essa singularidade, né, mostra a perfeição da sua obra. Nós somos capazes, né, de desenvolver esse fruto. E aí, quando ele fala, se vocês... como é que ele diz aqui? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, é uma condição.
Se de fato nós vivemos no Espírito, não é apenas falar que vive, mas é colocar em prática. Eu comentei com vocês, e talvez para alguém que está ouvindo agora, talvez você não saiba, mas eu tive muito problema de limites em oração. Grupos de pessoas que eu achavam que não eram dignas da gente orar. Talvez pode ser meio repetido isso para você, mas para mim é uma vitória. E isso que sirva de encorajamento. Eu tinha muito problema com 2 grupos, né, sociais em que eu tinha uma dificuldade muito grande de orar. E isso me mostrou que eu não estava andando plenamente no Espírito, porque tinha coisas que eu tinha que aprender a viver, né, a amar de fato. Eram os muçulmanos, nas linhas mais radicais, né, que a gente tem aí o ISIS, e eu lembro que no meu grupo de estudo eu sempre pedia para eles, para que Deus me ajudasse, que era uma oração minha também, a aprender a amar esse povo, porque eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu estava igual lá Tiago e João, pedindo para descer raio do céu, fogo do céu sobre os samaritanos, né? E eu estava igualzinho, porque eu achava que eles não eram dignos da palavra. A questão é, quem sou eu? Se eu não sou o proclamador do Evangelho, das boas novas, da possibilidade de remissão do pecado, quem sou eu para julgar as pessoas e condená-las? Esse era o primeiro grupo, né? E hoje eu consigo orar, por mais dificuldades que eventualmente eu tenha, eu consigo orar por eles. E também por bandidos em geral, né? Eu acreditava, por ter vivido uma vida mais na área da polícia, por testemunhar coisas pessoalmente do que era capaz a maldade humana, eu não me preocupava muito em orar por eles, até que eu tive que aprender, porque o problema deles foi exposto e acabou sendo visível. Mas o pecado ele nos atinge e nós cometemos erros também tão iguais ou pensamentos tão cruéis. E aí eu tive que aprender a orar por eles. Mas isso é de fato, se eu estava vivendo no Espírito, se eu posso assim dizer, mas eu não estava andando nele. E aí isso é hipocrisia, porque eu não posso falar para as pessoas fazerem algo que eu não estou, pelo menos, lutando para ser, né? Porque senão isso vira a religiosidade, eu sou escravo da religião. Então, irmãos, que a gente possa refletir sobre tudo isso. Que ser livre em Cristo realmente é você poder dizer não ao pecado e, se pecar, se arrepender, reconhecer, pedir perdão para quem você errou, enfrentar muitas vezes as consequências disso, porque isso é a implicação da liberdade verdadeira, né? Você arcar com as consequências e viver uma novidade de vida, né? Viver sempre buscando esse arrependimento e essa santidade, né? Que é possível se a gente andar e viver no Espírito. Então, que você seja motivado, não desanime, né? Não se coloque debaixo do jugo da escravidão da religiosidade ou dos seus próprios pecados. Peça a Cristo a capacitação para você lutar. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Tava com saudade, fazia 2 meses já que eu não falava com vocês, eu até percebi com alguns vícios de linguagem aqui. Então vamos orar e orem por mim também sempre que possível. E é isso aí, vamos lá. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e quero te agradecer, Deus, por esta palavra que fala de ser verdadeiramente livre no Senhor. Que o Senhor esteja nos ensinando a compreender a profundidade disso. Sei que muitos dos meus irmãos estão travando lutas intensas, ó Pai, contra o seu próprio eu, e que o Senhor esteja socorrendo eles, esteja apontando a saída, esteja me ajudando também, ó Pai, nas minhas limitações, nos meus pecados, que nós possamos reconhecer o Teu senhorio sobre nós e que possamos ser verdadeiramente livres. Nos livre também, ó Deus, desse peso do jugo da religiosidade que só faz muitos de nós julgar as outras pessoas sem uma busca de apontando ao Senhor. Esteja nos ajudando, ó Deus, a vencer os nossos pecados. E obrigado pela nossa querida igreja, que possamos ser verdadeiramente livres no Senhor e viver a essência que é viver em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. O único digno é o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, vivo nas nossas vidas. Vamos louvar, meu irmão.
confiamos neles, ó Pai. Confiamos que o Senhor conduz as nossas vidas. Confiamos que tudo que fazemos, ó Pai, é porque o Senhor nos direcionou, o Senhor nos conduziu. E tudo que acontece nas nossas vidas, ó Pai, é por um propósito. Cremos no Senhor, adoramos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, ó Deus. Digno de toda a honra, de toda a glória. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Papai, nome bondoso, Nos traz muita alegria. queremos de todo o coração desejar um feliz dia. alegre hoje estamos. E a Deus devemos louvar. Pelo nosso querido papai, Quem está sempre a nos amar. Amor é uma palavra linda. E o meu papai eu quero sempre amar. Todos os dias da vida. Amor sem falar. incrível, incrível é meu pai. Presente que Deus me deu. Que Deus lhe abençoe, papai. Neste dia que é seu, Pai! Feliz Dia dos Pais. Papai, nome bondoso, Nos traz muita alegria. queremos de todo o coração Desejar um feliz dia. alegre hoje estamos. E a Deus devemos louvar. Pelo nosso querido papai, Quem está sempre a nos amar. Amor é uma palavra linda. E o meu papai eu quero sempre amar. Todos os dias da vida. Amor sem falar. incrível, incrível é meu pai. Presente que Deus me deu. Que Deus lhe abençoe, papai. neste dia que é seu, Pai! Feliz Dia dos Pais. Olha eu aqui novamente, meu irmão. Olha só, tivemos o culto agora, né? Espero que você tenha participado conosco de mais um culto, de mais um momento de louvor, de aprendizado, de pregação da palavra do Senhor. Agradecemos muito a sua participação. Continue sempre conosco, convide os amigos, convide conhecidos, convide todos e publique, né, também o nosso link da nossa igreja, dos nossos cultos, né, para que outros possam ser abençoados como nós estamos sendo. Durante essa próxima semana, possivelmente lá na quarta-feira, nós teremos a Ceia do Senhor. Olha que legal, né? Tem sido muito bom, viu? Tem sido muito bom. Eu participei de todas, teremos mais uma, então fique aí na expectativa, logo logo o pastor Lucas vai chamar aí, vai mandar um link. Queria terminar com um cântico, né, meio despretensioso. Não sou músico, né, canto no louvor, mas não toco, então se eu errar me desculpa, mas é um cântico que diz, como é precioso, meu irmão, estar bem junto a ti. Parece meio estranho, né, junto, a gente imagina realmente unido ali fisicamente, mas eu me sinto junto com você, meu irmão. Então cante de onde você estiver, tá? Se eu errar me desculpa, mas eu queria louvar ao Senhor contigo. Vamos lá? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho convicção
você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, como é precioso, meu irmão. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Pai, muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento que nós pudemos, ó Pai, agora louvar, aprender da Tua Palavra, pudemos nos sentir juntos, unidos em Cristo como somos. Nos dê uma semana abençoada, cuide de nós, cuide de todos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Deus abençoe e tenha uma ótima semana, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, minha família. Deus abençoe.